viveu, nossa, que momento vive a torcida, de verdade. Assisti o vídeo do Nakamura, que é um dos destaques dessa seleção japonesa. Eu tô super feliz. Você tá feliz com essa classificação mágica da seleção brasileira? Ai, me lembrou do Corinthians. Você vai falar: "Lá vem a Jéssica falar de Corinthians". É óbvio, colega. Você acha que eu vou deixar de falar da nossa real seleção? Assim, máximo respeito para a seleção brasileira. É o país que a gente mora, né? Então, eu tô torcendo demais. O Hexa tem que vir, tá, Ancelotti? Só para deixar registrado, estamos na energia positiva para fortalecer a torcida. Mas a nossa seleção é de fato Corinthians. A gente tem um lugar especial para o Corinthians no nosso coração. Fala a verdade, não vai dizer que eu tô mentindo. Me conta aí o que você achou deste jogo. Foi intenso, foi insano. Eu assistindo o jogo do Brasil, falei: "Caramba, nem aqui eu consigo ter um minuto de paz e sossego". Acho que a gente tá neste clima de acreditar em ganhar o Hexa, mas fora isso, ai gente, pelo amor de Deus, por que que o Ancelotti não corrigiu a marcação, sabe? Eu fico me perguntando. Inclusive, eu recebi várias mensagens, a gente vai se organizando aqui, manda sua mensagem também, pra gente ir trocando ideia, manda pergunta, deixa seu vai Corinthians aí, o seu salve. Mas, pra gente começar este bate-papo, por que que eu lembrei do Corinthians? Primeiro que o Corinthians, gigante, amor da nossa vida. Corinthians, de verdade, Copa do Mundo, né? Mundo, me lembra mundial. Quem não tem mundial, o problema não é meu. Porém, quando a gente vê um jogo de futebol, a gente já lembra de você, Corinthians. Volte logo, por gentileza. Devia ter assim, Copa do Mundo, mas também o jogo do Corinthians. Jéssica, vai ter um amistoso. Aí a gente mata um pouco a saudade, né? De 0 a 10, qual que é o nível de saudade desse Corinthians aí? Jéssica, mas por que que tu lembrou desse Corinthians assistindo a seleção brasileira? Ai, gente, que momento. Ó, inclusive eu estava assistindo o jogo com a minha mãe, né? Hoje eu não saí para assistir com o pessoal, foi muito corrido de manhã, tive uns compromissos, então aí reuni com a minha mãe aqui em casa para assistir. Aí eu falei assim: "Gente, olha este Brasil". Eu estava tão animada que eu comprei uma vuvuzela, uma mini vuvuzela, eu vou mostrar pra você, espera, deixa eu achar que eu deixei aqui, uma mini vuvuzela. Nesse momento, cara, eu quebrei a vuvuzela, você não tá entendendo, você não está entendendo. Aí você vai falar: "Jéssica, como assim?". Primeiro que eu já acho um absurdo eu tendo que usar esta vuvuzela que tem verde, né, vuvuzela, você assopra esta vuvuzela e faz aquele barulho gigante. Aí eu falei: "Nossa, que emoção!". Eu fiquei tão animada na hora. Aí, tipo, o plástico que vem vedando aqui, gente, rasgou. Eu tive que improvisar, peguei outro plástico, coloquei aqui. Você tá vivendo essa energia brasileira? Ó, de verdade, tá uma loucura. A gente tá acreditando no Hexa, mas junto disso, esse momento de falhas de passe, nossa, eu lembrei do Corinthians, é inevitável. Jéssica, por quê? Eu fico imaginando que jogadores profissionais têm que trazer sempre um alto nível. Eu sempre espero o melhor, tá, Corinthians? De você, da seleção brasileira também. Né? Apesar que tem uns nomes. Gente, eu tinha acabado de criticar o Casemiro. Você não tá entendendo. Aí lá vai o Casemiro, me aparece do nada e faz o gol. Mas que bom, que bom. Eu tô feliz por isso. No entanto, a gente tem que lembrar que jogador profissional, ele também vai errar. Ele também vai cometer erros de passes absurdos. Eu não acredito, se eu olho e falo: "Não, eu pensei que ia pra prorrogação". Você achou que o Brasil ia ganhar no tempo normal ou não? Conta pra mim. Eu já estava assim com o coração saindo pela boca, porque eu falei: "Cara, se for", você sabe que eu gosto da seleção japonesa, né, eu já te contei aqui. Mas lógico que o Brasil é a nossa prioridade. A gente é brasileiro com muito orgulho, muito amor. E lembrei daquela frase, né, ser corintiano é ser um pouco mais brasileiro. Então, quando eu vi a qualidade, assim, o erro de passe, a saída de bola do Brasil já não estava legal. O Casemiro meio que deu a bola de presente ali, no momento, para o jogador daquela faixa central do Japão. Então, eu já fiquei questionando a qualidade. Como que pode um jogador profissional ser convocado para uma seleção brasileira e errar? Lógico que o importante, você vai falar: "Jéssica, é o resultado". É o resultado, a gente está feliz por isso. Mas vamos lembrar de uma coisa, o Corinthians também tem ali seus altos e baixos, e a gente fica se perguntando, Corinthians, até quando que vamos tolerar um futebol meia boca? Hoje, inclusive, acho que vai ter, Holanda, né, se eu não me engano. Eu deixei até o horário aqui no outro vídeo, depois você confere aí a agenda. Já chega junto aí pra me seguir, se inscreve, deixa aí seu alô, seu vai Corinthians, pra gente trocar uma ideia. E eu fiquei me perguntando, eu falei: "Será que o Memphis
Dentro deste Corinthians, né, porque na Holanda a gente sabe que ele também é uma dessas estrelas. O Memphis, a galera critica tanto, como se ele fosse o único responsável, como se ele fosse o único culpado, não queria usar a palavra culpado, mas como se ele fosse o único culpado pelo peso da folha salarial, sabe, jogador caro que vai trazer uma despesa muito grande para o Corinthians. E de verdade, sabe quando você olha e fala: "Não, não, não pode ser", porque o Memphis, ele é uma peça importante, a gente sabe disso, mas eu não tô achando ele se destacando tanto nessa Holanda não. Fez ali umas assistências legais, tem uma presença muito bacana. Esse porte físico do Memphis ajuda demais, né, nessas transições, mas não tá assim, tipo, né, eu de verdade, Memphis, ó, my friend, tô torcendo por você, pra você brilhar, não sendo contra o Brasil. Aí eu torço para o Memphis, né, porque eu falei na outra live, eu comentei, eu falei: "Gente, eu não vou torcer para o Memphis se a Holanda jogar diante do Brasil". Você torceria contra o Brasil só porque é Memphis Depay? Conta pra mim, porque a gente olha o Memphis, ele tem essa potência de fazer a diferença em qualquer equipe, de verdade. Eu queria, sabe o quê? Não conte para os jogadores da seleção brasileira. Eu queria que o Memphis fosse o nosso camisa 10. Imagina, o Memphis com a 10, com a amarelinha, não ia ser mágico? Ia ser maravilhoso. E se ele fosse o nosso camisa 10? Nossa, que momento. Se bem que, assim, depois que ele trocou de camisa, né, o número de camisa com o Garrote, não sei, parece que o Garrote deu uma zicada. Se bem que o futebol do Garrote voltou a ser muito legal, né? Qual que você acha que é a camisa mais pesada, assim, do Corinthians? O número, assim, a camisa. Eu tenho um carinho demais pela camisa 77 do Corinthians, porque me lembra, assim, grandes momentos deste Coringão. Acho que é uma camisa bem histórica. Me conta aí que ó, o Felipe até comentou que é a camisa 7, o André falou que é a camisa 8. E de fato, a 8 carrega, né, lembra o Doutor Sócrates. Ai, mas deixa eu te contar um segredo. Ó, eu olho pra camisa 8, às vezes eu tô assistindo o jogo das outras seleções, assim, eu passo pra dar uma olhada, assim, porque não dá tempo de assistir, são muitos jogos, né. Você assiste todos os jogos? Dessa seleção aí, ó, vou te contar, eu gosto de assistir Japão e Coreia do Sul. Coreia do Sul foi eliminada, Japão já saiu, então, assim, tô acompanhando o Brasil. Mas se tiver algum jogo, assim, bacana, tu me indica pra gente assistir. Aí o que que eu olho? A camisa número 8, eu lembro de quem? Ai, Renato Augusto. Gente, que momento. Eu lembro de cada lance, assim, de cada passe mágico de Renato Augusto, e que saudade de Renato Augusto no Corinthians. Eu acho que tem camisas que marcam pra sempre, né. E eu fico às vezes me perguntando se esse Corinthians que a gente tem hoje, né, comparado aos grandes jogadores que a gente tá vendo brilhar nessa Copa do Mundo, eu fico olhando e falo: "Por que que esse cara não joga no Corinthians? Diretoria, pega uma lista aí, faz uma peneira, né, com esses jogadores". Eu falo: "Nossa, se esse cara jogasse no Corinthians, ia voar, ia brilhar, e a fiel torcida não ia passar tanto nervoso, tanto desespero". Aí eu fico olhando e falo: "Nossa, se ele jogasse no Corinthians ia dar muito certo". Tem vários jogadores, inclusive da Croácia, que cairiam muito bem nesse Corinthians, por conta da marcação. Mas Corinthians, voltando a falar um ponto importante aqui, a gente comentou sobre o Memphis, mas não temos só o Memphis, né, com esse peso dessa camisa. Eu até recebi uma pergunta falando sobre, se algum jogador, deixa eu separar aqui, que eu lembro que esses jogadores do Corinthians, se tinha algum nome desse jogador, achei, aqui a questão. Se tinha algum jogador dentro desse Corinthians que tem esse peso de valor de mercado, sabe, é um jogador valioso, mesmo sem ter números tão impressionantes. Porque às vezes, né, no mercado da bola, a galera valoriza muito essa ideia de passes certos, quanto que ele erra, o quanto que ele permanece no ataque, né, os dados, os números, hoje em dia, são coisas, assim, valiosas, né, traz os resultados pra gente analisar e fazer um trabalho legal. E dentro desse Corinthians, temos alguns nomes, né, que muitas vezes foram menosprezados, tá, foram criticados pela fiel torcida. Até nessa seleção brasileira diante do Japão, nossa, que jogo eletrizante, meu Deus do céu, foi mágico, né. Eu fiquei encantada, falei, eu já estava surtando, eu falei pra você que eu quebrei até a vuvuzela. A vuvuzela foi praticamente explodida de tanto que eu toquei essa vuvuzela. Pena que aqui é verde, tinha que ser preto.
Mas, voltando aqui, Bruno Magalhães é um jogador que foi muito, assim, desconfiado, pessoal. O Cunha, sabe, muitas vezes foi criticado. E aí, nesse Corinthians maravilhoso, maior do futebol mundial, quem não tem mundial, o problema não é meu. Eu lembro muito que muita gente duvidava do futebol do Gustavo Henrique, que hoje está se fazendo uma peça-chave, né, nessa defesa. Acho que é o nosso xerife. E eu, ai, não fala pro André Ramalho, mas eu imaginava que o André Ramalho seria, assim, o novo Chicão, sabe, dessa nossa geração. Eu falei: "Cara, ele vai brilhar". Lógico que ele é importante. "Jéssica, você não gosta dele?". Eu gosto. Eu torço demais para que ele faça gols importantes, né, de cabeça e participe e ajude nessa defesa. Falando em defesa, eu quero saber uma opinião sua. Deixa eu te perguntar, se o Brasil for para pênalti em algum jogo aí nessas próximas fases, as oitavas, os 16avos, se o Brasil for pra pênalti, tu confia no Alisson? De verdade, no Alisson, você confia? Ai, meu Deus. Ó, falar pra você, se fosse o Hugo Souza, Neneca, o pessoal não gosta que eu chamo de Neneca, aí o pessoal lota a minha caixa de mensagem, fala: "Jéssica, para de chamar ele de Neneca. Neneca é a época que ele jogava lá no Flamengo, agora é Hugo Souza". Eu falei: "Gente, é o Neneca". Porque assim, eu não gostava do Neneca, qualquer dia eu conto essa história aqui pra vocês. Agora ele veio para o Corinthians? Gente, pelo amor de Deus, é um dos novos ídolos. O coração corintiano já se rendeu a essa qualidade de goleiro. Mas assim, a gente respeita o trabalho do Alisson, né? É importante. O Felipe até mandou uma mensagem, falou assim: se a gente tá fora, né? Se for pro pênalti. Mas não passa uma certa confiança, sabe? Um nível de 0 a 10. Qual seria a sua nota pra esse nosso goleiro? E aí eu vou ter que dar o braço a torcer? Por quê? Até o próprio Everton teria um pouco mais de qualidade para ser esse arqueiro da seleção brasileira. É difícil eu te entendeu? Ter que confessar um negócio desse, né, porque eu lembro dele lá na porcada, não pode falar porcada, é lá no time verde. Você entendeu, você que é corintiano, você entendeu. Mas aí, Jéssica, depois de você ter criticado Casimiro foi lá e fez o gol. Eu gosto quando isso acontece. Porque é sinal que o grupo consegue queimar a nossa língua, consegue saber fazer o resultado acontecer. E dentro da realidade que a gente vive hoje no futebol brasileiro, ai gente, pelo amor de Deus, superou a expectativa. Você vê uma seleção brasileira desacreditada, que levou 7-1 para a Alemanha, a galera não acreditando. Tem uma propaganda, inclusive, isso não é publi. Esses dias assistindo televisão, é muito raro assistir televisão. Você assiste muito televisão? Me conta. Eu sou mais a garota que fica sempre no celular e eu via uma propaganda, né, sobre que eles abrem um jornal e fala que não sei se são 72% ou 75% das pessoas que moram no Brasil não acreditam, né, nessa seleção brasileira, não acredita que pode se conquistar o título dessa Copa do Mundo. Ai, de verdade, tem que acreditar. Deixa a gente se iludir em paz, estão deixando a gente sonhar, como diria Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, a gente percebe uma coisa importante, dentro dessa seleção, esse clima de desconfiança não abalou a equipe. Isso me lembra muito o Corinthians. Corinthians maravilhoso, volta logo, pelo amor de Deus. Porque a gente percebe que dentro do corintianismo, a gente tem muito essa energia de acreditar, de continuar. E ó, apesar dos altos e baixos, né? Porque a gente sofre pra caramba. Aí a minha mãe comentou assim, falou assim: "Nossa, que sofrimento, né, nessa seleção". Eu falei: "Então, a gente já tá acostumado, porque a gente é corintiano, né, minha mãe também é corintiana, então a gente já tá meio que vacinado contra esses sustos, esses momentos". Você vê que os lampejos do Japão, nossa, impressionante. E foi um ponto importante, não só porque o Japão ele é super disciplinado, né, a cultura japonesa é surreal. Lógico que tem ali uns pontos negativos, nenhum país é perfeito 100%, mas a gente olha para uma seleção que consegue se recompor muito rápido, uma transição que você olha aqui, o cara já tá lá e já voltou para marcar, já driblou 2 e tá quase fazendo gol. E sem contar o Suzuki, que brilhou, e os meninos me mandando uma mensagem: "Jéssica, eu não aguento mais esse goleiro". Já tinha gente colocando o nome do cara na geladeira, no freezer. Foi uma loucura. Eu me apaixonei, assim, com vocês, assim, comentando e trocando ideia com a gente lá no Threads. Quem não me segue lá, depois você clica aí, @JessicaNanum, pra gente sempre trocar ideia, porque eu tô sempre conectada. E sabe o que que eu falo para os meninos? Eu falo assim: "Gente, a gente não dorme não,
Ontem, inclusive, era tipo 3, 4 da manhã, a gente lá conversando, trocando ideia, falando de Corinthians. Não sei quem ia fritar bife de madrugada pra comer com farofa. Eu falei: "Vocês não dormem não?". "Não, Jéssica, a gente tá indo almoçar". Olhei pro relógio, era 3h15 da manhã. "Ninguém dorme, né?". Aí ele: "Não, porque eu tô com abstinência de Corinthians". Eu falei: "A gente tá sim, né". "E aí, Suez, Clarice, tudo bem?". Ela mandou um saudade Timão. A gente tá com saudade de Corinthians. Você deixa a gente assim, tudo meio doido. Por isso que tem aquela música: "Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians". Corinthians, inclusive, Corinthians, falar um negócio pra você. Chegou uma pergunta aqui, até deixa eu separar aqui, inclusive, falando assim, "Jéssica, como que você lida com essa ansiedade em dias de jogos importantes? Me ajuda porque eu fico mal". Eu achei essa pergunta muito bacana. Ele mandou o QR Code, agradecer aí os presentes aí, a moral que vocês sempre estão passando aqui, deixando like, comentando e trocando ideia comigo. E essa pergunta é curiosa, porque dia de jogo importante, a gente fica muito ansioso. Eu achei muito curioso da minha parte, porque eu não sou a pessoa que é super patriota e "Ai, Brasil", entendeu? Ai, porque a gente critica muito o Brasil, e não tô falando de política. Acho que todo país tem um ponto positivo e negativo, sabe. Mas essa Copa do Mundo em especial, eu tô acreditando. Você pode me chamar de trouxa, mas eu acho que essa esperança da gente acreditar no resultado, eu aprendo muito com o Corinthians. Corinthians maravilhoso da minha vida. Sabe por quê? Se a gente não acreditar, a gente não consegue, mentalizar, como os próprios japoneses falam, né, a gente tem que mentalizar para conseguir desenhar dentro da sua cabeça o seu objetivo já realizado, né. Tem uma galera que chama de manifestação, não sei, não entendo desse assunto, mas na cultura japonesa eles acreditam que você mentaliza até você realizar, até acontecer, né, mas lógico, você tem que trabalhar para isso acontecer, né, nenhum milagre cai do céu. E dentro dessa pergunta, lidar com a ansiedade é muito difícil, ainda mais quando são jogos decisivos, né, essa fase de mata-mata é incrível. Eu queria que o Brasil, o calendário do futebol brasileiro tivesse mais essas competições mata-mata, porque, por exemplo, pensa comigo, o Brasileirão é muito longo. Se você, coloca jogos muito longos, assim, sabe, rodadas muito longas, poxa, vai até o Natal praticamente, a gente tá: "Ah, feliz Natal", e ainda tá todo mundo assistindo Brasileirão, mesmo já com a tabela ali definida. Falar em tabela, Corinthians, para de ficar a meio de tabela, tá. Sofrimento no Brasileirão, eu fico pensando, eu tô assistindo Copa do Mundo, mas já pensando nesse Brasileirão. E além disso, já saíram, né, umas datas ali de Copa do Brasil, a gente já tá na expectativa, porém, lidar com a ansiedade é uma coisa muito difícil. A gente sabe que, às vezes, até essa própria pausa da Copa do Mundo pode atrapalhar. Você acha que vai ajudar ou vai atrapalhar o Corinthians? Me fala, me conta a sua opinião, porque eu sou muito, a favor de terem várias pausas, de remodelar, sabe, o calendário do futebol brasileiro. Eu acho muito ultrapassado, de verdade. Não só a gestão, que eles usam, assim, os métodos de gestão que não funcionam mais, sabe, não traz resultado. E às vezes eu fico me perguntando, falo: "Por que que eles insistem em algo que não tá dando certo?". Ontem eu até fiz um vídeo sobre isso, tá no meu canal aqui do YouTube pra vocês acompanharem também, mas dentro disso tudo, qual que é a lição? Às vezes essa pausa para o Corinthians pode ajudar, às vezes pode atrapalhar, e me preocupa, por isso que eu quero a sua opinião pra gente, debater aqui, porque parece que quando temos pausas, Corinthians, parece que tu volta pior. Não sei o que que acontece, mas aí você vai ter que dar um jeito, tá? Só pra deixar meu pedido aqui registrado, Coringão, para que você volte melhor, para que os treinamentos funcionem, para que o time consiga pegar um bom ritmo legal de novo. Às vezes, as pausas atrapalham. O time já não estava, tipo, né, numa crescente muito bacana. Jéssica, então você não gosta do dinizismo? Eu gosto. Ele que tirou a gente da corda bamba. Então, assim, sou muito grata. Acho que o Diniz está construindo uma história muito bacana nesse Corinthians. Me lembra, sabe quem? Ancelotti. Ancelotti, que muita gente duvidava. No começo eu já achei que ele não vinha para a seleção brasileira, né, então, quando a CBF confirmou: "Olha, vamos trazer aí, né, um dos melhores técnicos do mundo", cara, ele é multicampeão, tem noção? Não estamos lidando com amadores. Ancelotti é um baita profissional, e às vezes quando eu escuto e leio
O pessoal mandando mensagem, criticando pra caramba, eu falo: "Nossa, o pessoal parece que não tá tendo noção que é o Ancelotti, né". Então acho que é uma moral, não só pelos resultados que ele vem somando nessa seleção brasileira, porque tem um plantel brilhante, assim, você tem um time com Neymar, né, vou ter que colocar o Neymar, eu não sou fã do Neymar, mas assim, você tem um time com Neymar, Vinícius Júnior, Paquetá, que eu também acho outro craque de bola. Então são nomes que fazem toda a diferença. Se vo Quando o técnico tem bons nomes, né, um plantel forte, poxa, fica fácil trabalhar. Você pega o exemplo da nossa querida querida Lima, lá no Corinthians feminino, a gente fica olhando e fala assim: "Nossa, ela tem à disposição a Gabi Zanotti, ela tem a nossa querida Lelê, tem a Nicole". É fácil trabalhar, né, então o Arthur Elias quando saiu do Corinthians feminino, deixou ali um plantel mágico. Já teve um pouco de desmanche, algumas jogadoras não estão mais com a gente, mas ainda assim é uma equipe forte. E aí, Corinthians, pra não dizer que eu não puxei essa o a sua orelha alvinegra, eu tenho que lembrar que, se não tiver uma gestão com inovação, organizar, sabe, organizar essa gestão do Corinthians, não é só equalizar a conta, organizar os processos administrativos. Eu torço demais para que essa renovação do estatuto dê muito certo, para que a gente consiga se organizar como instituição, como clube e conseguir fazer boas contratações, porque isso é importante. Você acha que se o Ancelotti não tivesse ali à disposição o Cunha, o Matheus, Bruno Magalhães, essa galera toda, inclusive Martinelli, né, que foi brilhante, fez o gol da virada, se ele não tivesse esses nomes, ele não ia conseguir o resultado. Foi sofrível. E aí esse sofrimento me lembra do Corinthians. Gente, que momento. Que momento vive a torcida do Corinthians. Mas a gente vai seguir junto e conectado, viu? Eu vou me despedindo de você aqui, deixando o meu alô, o meu vai Corinthians pra vocês. Volta pra gente trocar ideia, tô sempre aqui conectada todo dia, toda noite, já contando os dias para este Corinthians voltar, tá bom? Ó, beijo grande pra você, obrigada pela companhia, pela amizade, pelos presentes aí, tamo junto, beba água e vai Corinthians.